Alô, torcida tricolor, alô, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense para você. E aí, será que o Fluminense vai vender o seu titular? Cara, como é bom trazer um assunto assim, porque eu acredito que vai ter polaridade. Tem gente que quer, tem gente que não quer, né? E eu não ficarei em cima do muro não, hein? Direi minha opinião aqui sem medo de retaliação. Quer saber? Vem comigo. Antes, não esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal Hora do Flu. Se inscreva, tá? Ative o sininho tricolor também para todas as notificações. Estamos com quase 100 mil inscritos, rapaz. Está acontecendo! Oh, meu Deus, já se prepare para a festa. Vai ser fogos e vai... É nóis, tá? Mas vamos lá, meus amigos. Sobre as informações que estão chegando, antes de falar sobre essa venda aí, eu quero comentar que o Fábio abriu as portas. Para a chegada do Hulk. Fábio tranquiliza Hulk na chegada ao Fluminense. Está vindo para o lugar certo. Foi aqui que ele falou, diretor? Melhor lugar não há, né? Acho, não tenho certeza, né? Vai ser muito bem recebido por todos, pela torcida, né? Pelo staff e todos os jogadores que chegam aqui. Você vê quando eles têm que sair do Fluminense, como eles sentem, né? Porque o ambiente é muito bom, muito família, e eu sou prova disso, então ele tá vindo. Ó, eu confesso a vocês que eu tô um pouco ranço. Eu tô com um pouco ranço de ambiente pique família, hein? Tem que ter cobrança também, né? E eu não tô falando cobrança só da torcida organizada, tô falando cobrança de dentro, né? Você agora a gente é amiga, perdemos amigos, mas a gente é família. Não, gente, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, profissionalismo, hein? Indo pro lugar certo, vai ser bem recebido, e a gente tá aqui para ajudar ele a fazer o melhor futebol possível, né? Dentro de toda a qualidade que ele tem, para que a gente possa usufruir disso aí também e conquistar os títulos tão importantes aí para a nossa história, para a história do Fluminense, e dar alegria para o torcedor tricolor. Bem legal, né, essa entrevista aqui, parabéns ao GE. Mas eu vou falar uma coisa, hein? Um dos maiores ídolos do Cruzeiro abrindo as portas e para um dos maiores ídolos do Atlético Mineiro. Rapaz, que resenha absurda, hein? Assim, é inegável, não dá pra tirar disso, né? Tanto o Hulk quanto o Fábio são jogadores gigantescos, né? São jogadores, assim, absurdos, né? Claro que ambos ali no seu lugar, né? O oposto do campo, né? Se o Fábio é o goleiro, o Hulk já é mais para atacante. Mas é legal ver esse encontro, né? Esse encontro vai ser um encontro de jogadores incríveis, né? Com qualidade indiscutível, né? Não dá para discutir a qualidade nem de Hulk e nem do nosso querido Fábio, né? Muito bom. Mas é aquilo, né? Já não é mais segredo para ninguém. Tá tão claro que o Hulk vem pro Fluminense, tá tão fechado o negócio, que os jogadores já estão falando no sentido de esperar, de abrir portas, de não sei o que, tá todo mundo sabendo já. Quando o Fluminense anunciar o Hulk, vai ser aquele negócio, pô, finalmente anunciou, né? Não é nem mais, olha, o Fluminense anunciou o Hulk. Não vai ter isso, né? Mas é isso, cara, é isso. Tomara que quando o Hulk chegue aqui, né, ele chegue ainda com o Fluminense disputando uma temporada, né? Porque se perder a Libertadores, a situação fica complicada, tá? Mas antes, não se esqueça de arrebenta no like. Você achou que eu ia esquecer? Claro que não! Clica nesse like aí, rapaz, se você chegou até aqui, porque agora é isso aí. Nós vamos falar... Ó, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu tenho uma opinião polêmica, cara. Eu não gosto de ser polêmico, não, mas eu tenho opiniões polêmicas, cara. Mas vamos lá. A informação do Herman Garcia Grova trouxe que o Agustín Canóbio entrou ali no radar do River Plate. Olha aí, né? Tem detalhes aqui, tá bom? O próprio Eduardo Cudê, que é esse rapaz aqui, já treinou um internacional aqui também no Brasil. O Cudê já entrou em contato com o Canóbio, tá? Meu amigo, então o Canóbio aí pode deixar o Fluminense no meio do ano para o River Plate. Será? Bom, vamos lá, pessoal. Eu acredito que, caso o Canóbio seja convocado também para a Copa do Mundo, né? Existirá uma valorização em relação a Canóbio, né? Fluminense fez um grande investimento em relação a Canóbio e eu já vou dar a minha opinião assim de cara.
O lance, nosso querido Pedrão, ele trouxe que a negociação é considerada improvável, né? Além de peça importante do elenco dos treinadores, o Fluminense vê o jogador valorizado em relação à sua chegada e cobraria mais do que pagou pelo atleta. Não existe proposta na mesa. Eu, particularmente, não enxergo esse negócio improvável, não. Pelo contrário, eu acho que isso aqui tem grandes chances de rolar se algumas coisas acontecerem, tá? Vamos com calma que eu vou te explicar. Então, a informação é essa. River Plate tem um interesse ali no Canóbio e eu já quero deixar aquela perguntinha pra você, meu amigo. Comente aí, o que tu acha? Tu venderia o Agustín Canóbio? Não venderia o Agustín Canóbio? Rapaz, comente. Os comentários estão aqui abertos para você. Por favor, comente. Tiago, venderia por causa disso, disso. Não venderia por causa disso. Vamos lá. E claro, sem nenhuma confusão, sem briga, tá, pessoal? A gente só tá aqui dando opiniões, beleza? Agora, para quem acha que o River tá sem dinheiro, gente, o River Plate hoje é um dos times que mais tem condições financeiras, tá? Não chega a ser no nível Palmeiras e Flamengo, mas ele tem condições financeiras sim. Então, assim, se for o problema dinheiro, eu acho que o River tem sim condições de pagar o que? 6, 7 milhões de euros? 8 milhões de euros? Eu tava conversando com o Manolo, né, nosso repórter, antes de começar esse vídeo, sobre isso aqui. A gente chegou numa conclusão, né? Claro que não é informação, é a gente trocando ideia do que a gente ouve, que parece que, tipo assim, se o River chegar nos valores do Flu, se chegarem na cerca de 8 milhões de euros, pode rolar negócio, tá? Se a gente pegar aqui hoje a gente tem aqui 8 milhões de euros, é quase ali 46 milhões de reais, tá bom, pessoal? Então, só pra você ver. Então, assim, se o River Plate chegar no Fluminense, alô, Flusão, ó, nós temos aqui 46, 45, 47 milhões no Canóbio. E aí? Então, se o River fizer isso, rola o negócio. Thiago, mas isso é um valor alto, né? É assim, não. É um valor alto, mas o River tem condições. Eu não sei por que a galera tá achando que o River não tem condições, que não tem dinheiro. Recentemente, eles fizeram uma contratação de 7 milhões de euros, né? Então, assim, né? Condição tem. Aníbal Moreno, eu não lembro direito quem foi. Acho que o Pedrão fala aqui. Aníbal Moreno, isso mesmo, ó. O Pedrão falou aqui, ó. Apesar de um mercado inferior, o River contratou Aníbal Moreno recentemente de 7 milhões de dólares, né? Valor superior ao pago pelo Fluminense. Então, assim, eu acho que dinheiro pode rolar. Só que existem outras questões que aí eu falo que vai rolar com certeza. Vamos lá. Todo mundo sabe que o Fluminense precisa fazer vendas, né? Exatamente. O Fluminense tem ali, né? Ó, preciso de tanto de vendas. Então, assim, o que acontece com esse planejamento? O Fluminense pode vender ou conquistar em relação a premiações, né? Vamos supor, o Fluminense deixou de vender o André e foi campeão da Libertadores. Pô, compensou, não precisou vender, ficou tudo bem. Porque o Fluminense foi campeão da Libertadores e ganhou uma boa quantia de dinheiro. Só que esse ano pode acontecer o contrário. Que é o Fluminense, vamos supor agora, se o Fluminense não se classificar para as oitavas de final da Libertadores, pode esquecer. Aí o Canóbio pode sair até por valor inferior, na minha visão. Por quê? O Fluminense vai precisar vender. O Fluminense não precisará. O Fluminense será obrigado a fazer vendas. E se você tem um River Plate que tem um certo valor ali interessado no Canóbio, aí pode rolar. Tu entendeu onde eu quero dizer? Além da necessidade que o Fluminense tem de todo ano de fazer suas vendas, tá bom? Então tudo isso pode se juntar e isso aqui acontecer, tá? Eu não acho, eu tô falando honesto, tá? Honesto, pelo que eu já vejo de Fluminense há muito tempo, eu não acho difícil isso aqui acontecer, não. Eu acho que vai depender, claro, da temporada do Fluminense, do quanto que o Fluminense vai conseguir arrecadar, se vai classificar ou não para as oitavas da Libertadores, né? Tudo isso vai pesar no fim das contas. Agora a pergunta que eu fiz para você e vou responder. Tiagão, você venderia o Canóbio? Vamos lá. Canóbio, ele tem uma... Ele é um jogador muito diferente para você analisar. Vou te ser honesto. O canal do Flu vai para 7, 6 anos, né? A gente tá aqui já há um bom tempo. E eu vou te falar, hein? Eu acho que ele é o jogador mais difícil de trazer uma análise. Por quê? Porque ele é um jogador que tem características excelentes, né? O físico dele, então, chama muita atenção, né? Ainda mais na sua capacidade de marcação, de voltar para marcar e tudo mais. Só que quando você fala de bola no pé
quebrar a linha, chegar na linha de fundo, render com muitos gols, com assistências, ser decisivo, chutar. Cara, é bizarro falar que o maior problema do Canóbio é finalização. Eu não sei se tu já reparou isso, mas se tu pegar os números de finalização e acerto no gol do Canóbio, é um desastre. É um desastre. Ele tem muita dificuldade com finalização. E essa dificuldade vem desde a época do Atlético Paranaense, que vinha desde a época do Penharol. Rapaz, eu dei uma pesquisada. Então, assim, desde sempre o Canóbio teve problemas com finalizações. Isso aí é o maior problema dele. É claro que de vez em quando no Fluminense ele já acertou alguns golaços, né? Algumas finalizações muito boas. Mas assim, igual agora, recentemente o Canóbio tá em baixa, muito em baixa mesmo. Então, eu particularmente tenho muita dificuldade de analisar o Canóbio. Mas eu não vou sair pela tangente não, porque seria muito fácil, né? Eu falar, é muito difícil de analisar. O que o Fluminense fizer pra mim, tá tudo bem. Primeiro, eu faço algumas perguntas. Caso que precisamos, vendemos o Canóbio. Aí a gente vai trazer quem pro lugar do Canóbio? Vamos trazer o jogador tal. Vou dar um exemplo aqui, super escrachado, mas funciona. Olha só, torcida, tô vendendo aqui o Canóbio, mas é porque o Boanga a gente já tá. Então, ainda vai ajudar a gente até a Ninguém na face da terra vai reclamar. Ninguém. Eu acredito que nem o mais fã do Canóbio. Eu nem acredito que nem os familiares do Canóbio. Ia falar, pelo amor de Deus. É o Boanga, né? Então, assim, usando esse exemplo muito alto, ninguém vai questionar. Outro exemplo, Fluminense negocia o Canóbio, mas traz o Everton Cebolinha. Na minha visão, é muito superior o Everton Cebolinha em relação ao Canóbio, tá? Pelo que a posição dele pede, tá? Então, assim, vai depender muito do que o Fluminense vai trazer pro lugar do Canóbio caso aconteça essa negociação, ok? Beleza. Outra coisa que eu ia falar, o Kudê ligar pro Canóbio não é muito aliciamento, não? Estranhíssimo isso aqui. Mas vamos lá, voltando aqui no assunto. Eu venderia o Canóbio, cara. Eu venderia o Canóbio, eu negociaria o Canóbio, porque apesar de entender que ele é um jogador que um físico muito bom, que marca muito, que é um jogador que entrega muito defensivamente, a gente tá falando de um atacante. E como atacante, o Canóbio é um excelente lateral. Entendeu? Eu vejo assim, eu quero um cara de muita marcação, muita correria. Esse cara tem que ser teu lateral, cara. Não pode ser teu atacante, porque o Canóbio não entrega nada ofensivamente. Não entrega a linha de fundo, não entrega drible, não entrega... A única coisa que ele entrega é velocidade, né? E imposição física, né? Só que chega lá na frente, ele erra o gol, ele erra o passe, porque falta pra ele ser esse cara ali na ponta, né? O cara, eu sou ponta, então eu tenho que entregar passes decisivos, assistências, gols, lances perigosos, quebrar linha. Eu tenho que fazer isso, porque eu sou um atacante. Só que o Canóbio, ele é meio que não é um atacante, né? Todo mundo vê isso, que o Canóbio não é ponta. O Canóbio seria um ótimo lateral, né? E ponto. Usar sua força física, isso é uma coisa. Então, assim, pensando em ponta com ponta, eu venderia o Canóbio com muita tranquilidade. Até porque, é claro que vai depender da Copa do Mundo. Eu acho que se ele se valorizar na Copa do Mundo pra caramba, né, jogar bem, ser titular do Uruguai, eu acho difícil, né, a gente conseguir uma venda, né. Ou vai valorizar tanto a ponto de alguém, ou ele vai fazer uma Copa do Mundo absurda, e aí vai levar a ponto de não ter jeito da gente segurar. Mas eu prometendo ali uma substituição boa, eu venderia o Canóbio e reforçaria minha lateral direita com um jogador mais físico, né? Então, assim, hoje se a gente parar pra pensar, vamos sentir falta do Canóbio defensivo? Vamos sentir falta do Canóbio defensivo. Mas eu iria atrás de um lateral direito, tá? Porque aí você contrata um ponta muito bom no terço final e você tem um lateral que vai segurar pra caramba. Eu acho que esse é o maior dos mundos, né? Ficar escravo de um jogador porque ele é bom defensivamente, sendo que ele é um atacante, eu não acho uma boa estratégia. Eu não acho que funciona. A longo prazo, um jogo ou outro vai funcionar. Mas se eu sou o Fluminense, chega um negócio de 45 milhões no Canóbio, eu pergunto aonde eu assino. Que eu vou assinar. Mas quero saber a sua opinião. E não julgo se você é uma pessoa que gosta muito da Canóbio e acha que o Canóbio é muito participativo, que o Canóbio tinha que ficar. Mas eu pensando em posição e o que ele entrega ofensivamente, confesso pra tu que tem peças aí que eu acho que fariam a diferença no Fluminense, como você vê hoje. Hoje você vê Canóbio nulo ofensivamente. E defensivamente também.
né? Serna, você vê o Serna nulo ofensivamente. Então, assim, a gente precisa de jogadores ofensivos que decidam, que criem alguma coisa. E hoje tá muito difícil, né? Então, o recorte atual, então, é horrível pro Calói. Eu venderia. Eu venderia. Mas é isso. É claro, não vendeu, torcer pra que jogue pra caramba, pra que arrebente, pra que entregue números. Mas se não aprendeu a finalizar desde sempre, agora que não vai aprender, né? Beijo, gente. Muito bom ter você aqui. Não esqueça de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Ter você aqui é muito importante. Tamo junto, valeu, forte abraço e tchau.